Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Breitstraße e estamos lendo Lúcio Cardoso com a Crônica da Casa Assassinada. Ainda estamos lendo, o que está Bah, difícil. a gente estava comentando, faz mais ou menos uns 850 mil dias que a gente está lendo esse livro. Não Olha, acaba nunca. tá pior que a montanha. Pior, não estou falando que a montanha foi ruim, mas está difícil. Parece que a Ah, montanha que era maior e mais pesada em termos de discussões e tal, eu já tô. É que eu vi que a Dani comentou lá e a gente já tinha comentado, e eu também. A Malu entrou ao vivo a semana passada e ela falou bem da questão. Até a tia agora tá lá atrás do André. E eu falei assim: Meu, tá virando muito. Tipo, tá maluco. tá uma loucura, tá? E eu fico me perguntando o que mais pode acontecer para nos surpreender com relação a isso, sabe? Eu fiquei desconfiada de uma coisa, assim, sabe? Mas depois no nosso primeiro capítulo da meta, no 36, é o Diário de André. Aliás, essa meta é a meta Hamlet, né? É É, a sim, meta do André, o jovenzinho chato que nem o Hamlet. sim. E a pessoa que implica com o Hamlet. Aí, o que acontece? Ele fala de um jeito que eu acho que ele vai se suicidar, sabe? Para ficar Uhum. junto com a mãe para toda a eternidade. Mas aí depois, na segunda parte, daí vem uma carta do Valdo, né? Um depoimento do Valdo, e depois volta para o Diário do André de novo. Graças a Deus, a partir de agora, eu acho que a gente se livra um pouco do André, né? Sim. E, e aí aí no dia, na segunda vez, daí eu acho que ele não vai se matar, não. Acho que ele vai seguir, seguir vivo. Mas É, é uma desconfiança, né? sim. Então, mas é que daí eu lembrei, ele tá a primeira carta que ele escreve é quando a mãe morreu, não é? Então ele tá lá, o André tá lá. Ele vê a morte da Sim. mãe e tal, né? Então daí isso aí, mas eu também tive essa percepção, É. essa Não, porque desconfiança. na primeira carta é no enterro dela, né? Isso, é. E aí depois eu pensei, daí ele deve. Agora o próximo passo, ele vai se matar. Mas depois não vai se matar. É que para mim tá na minha cabeça, eu não sei aí quanto. Eu acho que a morte dela tá um pouco, tá até bem distante do que a gente tá aqui, entendeu? Eu também não sei já Sim, quão distante a gente tá aqui das coisas, mas eu tenho, ao menos é a impressão que eu tenho de que a gente tá um pouco distante ali ainda da morte dela. Porque o André parece uma pessoa, eu não lembro se faz referência ou não, mas parece que ele é uma sim. pessoa mais adulta, né, do que ele é agora. Ele tem só 16 anos, quando a gente está vendo todas essas coisas acontecerem, ele está relatando no diário dele. E, e aí ele tem lá, ele começa a ter as desconfianças e tal, e ele vê que ela tá doente, né? Eu acho que é isso aí que ele também percebe nesse primeiro diário 36 aqui que a gente leu. Ele fala que a expressão do seu rosto não era habitual, mas a de quem realmente luta contra uma dor física intensa. Na 361. Que daí a gente pode até falar que ela estava realmente doente e tal. Mas eu acho que ela dá a entender para ele de que a única saída que eles teriam, sim, juntos seria a morte para os dois, entendeu? Daí porque eles Sim. pensarem, né, com Eu relação a fiquei com isso. medo ele aceitasse essa sugestão, sabe? Aham, sim. Então, mas depois, pela pegada do 38, né? Quando ela Uhum, vai embora e tal, dá pra ver que ele, assim, eu senti que ele vai sobreviver, sabe? uhum, sim. E, E e ele fala outra coisa que eu achei, assim, fora que tudo o que ele fala é muito maduro, é muito poético, etc e tal, né? sim. A forma como ele fala do amor, ele fala que sabia que ela ia ser a mulher da vida dele, assim, tipo, ele não quer amar alguém tanto quanto ela, né? Uhum, Não é a mulher da sim. vida dele, mas que ele nunca amaria alguém tanto quanto amou ela. Ai, achei isso horrível, né? Como é que pode, né? Além do incesto, ser um troço assim muito Sim. apaixonado, né?
É, É é, muito estranho. é, é, Incesto é um troço muito estranho. sim. Já parte do princípio Desconfortável, assim. isso, já é estranho, né. E mas assim, eu não sei se aí o pessoal, tá incomodado lá, parece que a gente tá lendo sempre a mesma coisa não, mas eu já não sei mais se desconforto, porque eu não sei se essa descrição, se esse alongamento das coisas, porque é que nem você falou, o estranhamento já é muito grande, só pelo fato, entendeu, dela ser mãe Sim, dele e tal. Isso aí já pronto, já é e ainda mais tem todas essas já é um questões, troço. é, que ele aponta assim, fala assim: "Não, então é a pessoa que eu vou amar". Ele discorre sobre o amor como se ela fosse uma pessoa que ele está apaixonado, uma pessoa normal, entendeu, normal, uma pessoa que não seja Sim, mãe, entendeu. Então aí fala assim: "Pô, mas é mais desconforto ainda", porque, ainda é uma ele fica lá e não é que ele está tendo, eh ele não tá pensando, assim, de remorso que é a mãe ou não, ele tá sofrendo de amor como se sofresse com alguma pessoa que não fosse, né, com qualquer outra mulher. E então é isso que eu sim. acho engraçado, meio estranho, entendeu, na leitura. É. Ai, aquele negócio que ele volta para ela, que não sei o quê, que é a fusão. Sim. Tu para de viajar, sabe? A fusão perfeita e não sei o quê. É, Calma, cara, calma, não é assim, não. Não é, sim, não é. Não vai por esse caminho. é. Mas ele tá convencido de que sim, né. Sabe o que eu Eles estão achei? ele tá com ele. Eu fiquei com uma impressão, com essa carta do Valdo aqui, na 38, depoimento do Valdo, que agora eu não sei se é eu sendo chata com o Lúcio Cardoso aqui, porque eu fiquei com a impressão de que o Valdo ali é muito raso e o Demétrio também, porque aí ele fala assim: "Ah, bem que o Demétrio avisou", e, sabe, aí aquele negocinho, porque assim, a gente está vendo uma profundidade, está vendo um tema tão, eh eh, profundo ali, né, um incesto, uma mãe, um filho, e tal, e a gente está tratando, e daí quando o Valdo vem falar: "Ah, a gente podia ter sido feliz", e como poderíamos ter sido felizes, e ela fala que ele vê que ela queimou os vestidos e ele pensa: "Ah, ela vai querer é só porque ela quer comprar novos". Eu não sei se ele Aham. se ele tá querendo mostrar realmente que, tipo, a família era bem, tipo, rasa, sabe, ou superficial, a ponto deles não Eu acho enxergarem essas coisas, entendeu? eu acho que sim, eu acho que ele mostra um pouco, assim, que eles são meio tacanhos, sabe. Uhum. É a minha impressão. Eles espe e eles esperam dela, assim, que ela seja a fútil, sabe. Eles não conseguem, eu acho, ver que não é só aquilo, sabe, que ela não é só uma coisa, uma mulher fútil que gosta de vestidos, né, Uhum, que ela sim. tem mas por outro lado, às vezes eu me pergunto se ele não sacou que eles estão tendo um caso, sabe, Sim, ela e o filho. próprio, mas então, aí fica a pergunta, ele realmente quis se matar, o Valdo? Porque daí me parece que é uma pessoa ainda mais rasa, sabe, tipo, ele sabia que ela tinha um caso com o jardineiro, aí o filho dele é a cara do Uhum. jardineiro, e agora ele tá aqui se perguntando e pensando: "Ah, nós poderíamos ter sido felizes", entendeu? E o filho dele tá lá, ele não percebe as coisas, aí eu fico pensando: "Será que o Valdo é tão abobado, assim, da cabeça, assim, que não percebe as coisas?" Eu acho que, assim, eu acho que ele quis pintar ele e o irmão, os caras meio tacanhos, assim, sabe. Porque já a mulher do irmão, a Ana, já é Isso. cheia de coisa, assim, apesar de ser, tipo, poderia ser tão tacanha quanto eles, mas não. Acho que até por ela ser mulher e por ter a origem que ela tem, ela conseguiu raciocinar um pouco além, né. Porque os E 2 assim, não ainda não mostraram que tem, digamos, mais camadas, assim, né. Então, e eu acho que a Ana até é interessante, porque ela é a que tá lá, mas não porque ela é nem à frente deles e nem atrás, mas ela para mim é porque ela é despirocada da cabeça, entendeu? Que ela tá naquela Claro, claro, posição, né. E pelas coisas que ela faz, a gente percebe que, certamente não é uma pessoa que bate muito bem. Então, eu acho que é por sim, isso até que ela está lá inserida dentro dessa família com,
essas relações estranhas aí, entendeu? O marido que não tá nem aí, e ela vê essas coisas e quando chega a Nina, ela começa a ter outros tipos de comportamento, por quê? Porque ela, sei lá, ela enxerga na Nina uma outra pessoa, ela vai tentar imitá-la, ela vai se apaixonar pelo mesmo cara, entendeu? E aí se desenrola as coisas. E eu acho que ela é uma personagem muito mais interessante em termos psicológicos do que os outros até então, do que o Valdo e o Demétrio, com certeza, entendeu? O Valdo e Demétrio até agora não entregaram nada, né? Não. Mas ele fala uma coisa interessante aqui. Ele fala que ele. Aqui, ó, nossas relações há muito, ali na 367, haviam se estabelecido num plano de simples cordialidade. Eu havia deixado de procurar entendê-la, convicto de que não havia para o seu temperamento uma explicação racional. Aliás, Uhum. todos os homens deveriam fazer isso, né? Sim. Não tenta entender, só ama. A mulher não é 100% racional. Sim. Mas isso aí eu achei interessante que e é isso, eu acho que muito é isso, assim, não ele aceitou que gostava muito dela, que ele não precisava entender, mas ao mesmo tempo ele, como é que eu vou te dizer, assim, ele se conformou em não continuar o amor, porque, podia ser diferente? Podia, mas ele teria que ter contribuído para isso, né, para ser Uhum. diferente. Sim, exato. E, bom, a dúvida que a gente fica aqui, acho que é a mesma que o Valdo fica. Se ela tá doente de verdade, que eu acho que ele fica com essa dúvida, se ele acredita ou não, né? Eu não sinto aqui que ele acredita plenamente, mas também não. E ela diz que vai para o Rio, ele oferece, ele fala, Para né, ir junto, né? para ir junto, mas aí ela fala: "Parto amanhã, Valdo", ou seja, então ela já está decidida que vai para o Rio, então ela E sai. escanteia ele, né? Diz Isso, para ele que não. exatamente. E diz para ele que não. E É. aí o próximo que é a continuação do André, que eu já não aguento mais, meu meus comentários de fim de capítulo: "Que chato esse André, já cansei desse Bah, André". é, eu aham. Achei É, ele é estranho, assim, porque às vezes tem no meio coisas bem, coisas frases bem de impacto, né. sim, Ali, quando no Valdo ainda ele fala: "Estranho destino, o da verdade", né, é. ele fala umas coisas, assim, muito muito legais, assim, até, assim, muito interessantes, né. Uhum. Só que assim, ó, outra coisa sobre o Valdo e sobre a Nina, né, não tem como fugir, tudo gravita em torno da Nina, né. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tinha lá no Montanha. Lá tinha o Hans, mas os outros personagens tinham suas vidas próprias, né. Sim, Aqui não, os outros personagens todos gravitam e falam da Nina, né. sim. Bom, aí o que que acontece aqui, ela não tem a menor credibilidade, não tem a menor, isso que eu ia falar, tipo assim, a coitada nem a gente sabe se ela tá doente de verdade. Sim. Presume-se que sim, porque ela morre, né, Uhum. mas aquela coisa tá, ali dá uma desconfiança quando a Andrea fala que ela parecia que estava numa dor mesmo. Então se ela tiver numa enorme de uma dor, a gente ninguém ninguém vai dar credibilidade para ela enquanto não acontecer, enquanto não vê a coisa, física, tipo, ver as feridas abertas, né. Sim, sim, E na exato. realidade, tudo isso pode ser uma grande dor e com certeza uma grande dor psicológica dela, né. Sim, Tudo essa sim. loucura dela, é uma loucura, um tipo de, ela é perversa de uma certa forma, ela tem várias coisas, bem malucas que são uma grande doença, assim, e que ali ninguém tá nem aí, né. Sim, eu acho que E eu acho esse livro é um bom livro para psicólogos, psicanalistas aí, porque eu não sei como que vai ser o desenrolar aqui, se a gente vai ter mais, explicações ou dados sobre a Nina, mas, assim, o que a gente viu é que ela cresceu, ela estava lá era só o pai, ela aparentemente ela cresceu sem a mãe, né, e o sim. o pai dela não era uma pessoa também, você viu que ele chegou até a postá-la, né, na questão lá quando ele estava É, falando com o era um cara coronel, ele é um e cara fraco, né. é.
E eu acho que o que ela tem, ela carrega de todos esses distúrbios, é o que talvez o Lúcio quer mostrar pra gente aqui, que ela é uma pessoa desequilibrada, porque ela cresceu ou ela teve um ambiente, né, que ajudou a ela desenvolver esse desequilíbrio enquanto adulta. Tanto que a gente vê, até com o Uhum, coronel depois, ela quando vai as cartas, né, que ela novamente escreve para ele, a gente vê que ele talvez até tinha uma intenção de ajudá-la, né, apesar da gente poder duvidar ou não, mas quando ele dá o presente, ou seja, sim. parece que ele realmente gostou dela, gostava dela e queria realmente ficar com ela e ajudá-la e tal. E ela tinha uma atitude bem infantil também com relação a ele, de assim, ela pegava o dinheiro dele, torrava, fazia as coisas, ia jogar, não sei o quê, mas quando aí também não era mais interessante, ela desprezava, né. Então, são relações complicadas que o Lúcio coloca pra gente aqui, né. Sim, e aquela coisa do presente, achei aquilo meio sádico, assim, sabe. Sim, sim. Ela jogar um baita de um presente na rua. Nada, não sei, assim, tudo nela é muito estranho, né. É. Mas eu acho que ela também tem um pouco disso, um pouco de ter uma natureza livre, que é a natureza livre dela, assim, que é uma coisa positiva, né. Então, mas que misturado nessa personalidade meio maluca, acaba virando ela acaba, se fazendo mal, assim, né. Sim, sim, eu acho. É. Eu tô curiosa para ver o que que ela tinha armado com o Timóteo ali, por conta da casa, né. Porque a gente Aham. sabe e até agora a gente ainda não descobriu e ele ficou a gente faz tempo que não aparece o Timóteo aqui, a gente também não sabe, ele estava bem decadente, né, das últimas vezes que a gente ouviu aqui alguma coisa dele. E eu tô e eu Aham. e a minha maior curiosidade que daí eu não sei se é que o Demétrio é um cara tão raso, assim, um personagem tão que nem a gente falou do Valdo e do Demétrio, ou se ele tá escondendo da gente alguma coisa que ainda vai aparecer, sabe. Fico na esperança de ter alguma coisa mais interessante que esse núcleo chato, Nina, André, essas, né, essas Sim, mas eu acho que não, sabe, guria, eu não tenho muita esperança que ali aquele negócio, né, de onde você menos espera, dali que não sai coisa nenhuma. Eu pode sempre ser. falo isso, mas eu acho que tipo assim, porque daí se ele colocar agora, lá no final do livro, que o cara era uma super tinha várias camadas, era vai ficar meio enganação, assim, sabe, parece que ele tá querendo Uhum. fazer aquele plot twist que é coisa da literatura de agora, assim, Sim, sim. pra pra ter cenas dos próximos capítulos e as pessoas ficarem viciadas no autor, no livro, no É. eu acho que não combina muito com esse tipo de livro, assim, mais sério, sabe. E o André, ele é um poeta, né, o homem é um poeta impressionante. Eu Umas eu 2 coisas que eu achei interessante. eu já Fala, fiquei de fala. saco cheio dele. Já não estava mais Não, curtindo a olha, poesia dele aqui não. é, toda forma de amor é um meio de suplantar-se a si mesmo, a si próprio. Aí ele fala do luar, ele é um poeta. Mas, guria, o Então, que me chamou bastante atenção foi que como, a visão dele é diferente em termos de tempo, porque ele não viveu aquilo de o pavilhão ter sido a casa da Nina, né, uhum, sim. de a Nina ter tido um momento de alegria ali, né, É, porque ela estava ali no pavilhão, na boa, com o marido dela, com o amante que ficava embaixo, tudo muito cômodo, assim, né, sim. e era bonito, né, ela tentar, fazer uma vida longe do casarão, né. Uhum. E quando ele nasceu, o pavilhão já estava totalmente abandonado, né, já era uma coisa Estava. e ele fala, assim, que todo mundo falava nele no pavilhão como uma coisa, tipo: "Ah, lá embaixo", era tudo assim meio Sim, en sim. passant, né. É, sim. E e é incrível, assim, que, não adianta, ele vai ter uma visão totalmente diferente e pra ele aquela mulher realmente surgiu quase no final da vida de adolescente dele, né. Sim. No início, né, no início é estranho, olha, é É tudo estranho estranho. É. nessas relações. Eu Ele eu conta dizia que nunca tinha beijado, né, bom, tem recentemente já viu.
aquelas coisas que a gente já achou estranho, sabe? Que nem, por exemplo, um menino de 16 anos que cresceu numa casa com com essas pessoas estranhas, né? Escrever desse jeito e ser melancólico desse jeito também já é uma coisa que já é estranho. E a segunda coisa é que, bom, a gente descobre que a casa não existe mais, né, que daí ele fala aqui no último parágrafo, assim: "E agora que este pobre caderno veio novamente ter as minhas mãos, entre outros restos dessa casa que não existe mais", né, porque daí tem algumas notas aqui que ele faz escrito com a mesma letra à margem do caderno, uma tinta diferente, que ele faz anotações ao longo do próprio diário. E aí eu fico me perguntando quem que deixou esse diário lá, que ele deixava lá sozinho para todo mundo achar, e outra coisa que chegou às mãos dele e a casa como pedaços, né, restos dessa casa que já não existe mais. Então a gente já sabe que a casa, em um momento ou outro, não vai mais existir, né. Sim, mas será que é a casa mesmo física ou será que é, tipo, o fato de todo mundo morar lá, tipo, que ela depois ficou abandonada e não Eu sei, assim, não não existe mais sei. a família ou a casa mesmo? Eu acho que a casa tá Isso foi uma coi se a casa existe, eu acho que ela tá, assim, quando ele fala de restos, o que ruínas. eu em ruínas, exatamente. Sim. É a impressão que eu Outra tenho. coisa, assim, que eu achei que aqui quando ele fala daí, que, ele fala, que já a casa não existe e tal, tarã, daí eu vi: "Tá, ele não se matou então", sabe. Ah, Porque sim. ele sobreviveu, bem ou mal ele sobreviveu, né, ele fala no Sim. final, ó: "Não há grande diferença entre aquele que fui e o que sou hoje, só que com Uhum. o tempo aprendi a domar aquilo que no moço ainda era puro desespero". Aliás, todo esse último, como é que diz, parágrafo, Sim, ele é bem poético, né, ele é. ele é bem, reflexivo, né. É, podia pôr Ele a fala ali depois das 3 estrelinhas que tem no 382, aham. começa a ficar várias coisas poéticas, né, ele fala que sobre o significado do para sempre, ele medita sobre várias coisas. E eu acho que também essas coisinhas que ele coloca aqui, na meta 36 aparece várias coisas, um SD, SD. É, O que que é exato. isso? Eu acho que é sem data, mas também não faço a Sem mínima ideia, sem ou sem data. dia sem dia, não É. sei, o que vem na minha cabeça é isso, mas eu não faço a mínima ideia, essa é a minha dúvida desde o começo da leitura aqui, Foi esses é, números. e aqui é 5, né, no 38 ele põe o 5. E eu acho que Sim. são pequenas pistas que o autor está deixando pra gente, né. Eu acho, e eu acho que Ou ele que no ou meio do texto também tem várias dicas que a gente não está perdendo, assim, porque não tem como fazer, que a gente não é detetive, não está fazendo a leitura detetive aqui, mas eu tenho é, a impressão que ele está deixando várias coisas, no meio, pra gente caçar, assim, e eu não consegui entender. Mas ó, a pois gente eu é, acho que será que é podia na mudar o nome, linguagem viu? Do capítulo aqui, não precisava chamar diário, não precisava falar assim, ó, diário do André 7, podia ser o sofrimento do jovem André, podia roubar aham. roubar o título É aí do verdade. do que Exato, sofrimentos do jovem André, bem isso. isso, Tati. Tá difícil aqui Não, para olha, ele na e pra sofrência gente. tá difícil para o André, que ele só sofre, tá difícil pra gente aguentar essa sofrência toda. Tá difícil, tá difícil. Eu tô até esperando a Ana de volta aqui para ter um pouquinho mais de exorcismo aqui, de coisas, Aham, ter mais diferentes. loucura. Sim, Louco por louco, melhor é, não, olha, quando eu vi ali que eram 2 diários do André nessa meta, eu: "Puta, que sim. coisa chata". É, e eu também vi, o primeiro foi Ah, longo, né, 2 normalmente eles diários. são curtos, aí eu falei: "Nossa, mas o cara vai ficar falando É, tanto tempo assim? Não, não é possível". O Lúcio estava não é possível. passando por um período difícil da vida dele, tá, nessas metas aí. Pior, né, guria, pior. É, sim. Mas a gente É, tem que não, olha, terminar o livro, porque complicado, a gente complicado. tá lendo aqui, assim. Ó, vou ser sincera, eu tô lendo, eu acho que se eu tivesse lendo em seguida, assim, seria mais chato, porque eu acho que ler 3 capítulos aqui por semana
tá ok, ainda dá para levar, mas eu acho que se eu tivesse lendo, assim, numa pegada, assim, Para de sozi aguentar. é, eu acho que ia ser difícil ler sim, viu, não sei o que que você acha, Malu? Acho que sim, sabe, porque ele não chega a ser aquele livro até te dá uma curiosidade, mas não te dá aquela curiosidade que tu fica louca pra ler de sabe, tipo assim, Não. larguei lembra que a gente chegava, assim, quando a gente estava lendo A Montanha, a gente: "Ai, que bom, agora, acabou o programa, eu já posso ir lá ler os outros capítulos", né, Sim, estava louca sim. pra ler a próxima meta. E esse eu não saio louca pra ler a próxima meta. Eu digo: "Que Não. bom, agora tenho uma semana pra ler mais 3 capítulos, tô Sim. tentando". É, o David Não, Copperfield também, a gente apesar saía já queria continuar lendo, né, ele fazia sempre o gancho de um capítulo para o ah! outro, a gente não quase não conseguia segurar. É. Não, pra tu ver, né, é o tipo de literatura é fei até o jeito que é feito é diferente, né, É, porque sim. o David Copperfield é aquela coisa, o cara escrevia toda semana pra pessoa ficar curiosa mesmo Sim, pelo pelo e o cara próximo. escreveu eu acho que uma das obras favoritas, assim, da vida, como dizem, Sim, um dos com favoritos da certeza, vida. com certeza. Ai, É, continuaremos, porque já estamos, na reta final, estamos aqui mais ou menos, falta um pouquinho, já não lembro quanto que é em porcentagem, falta mas só um pouco pra gente se livrar da Nina. falta só um pouco para a gente se livrar. Vamos ver, a próxima Ó, meta nossa é 39, 40 e 41. Então ó, vamos lá. tá vendo? Isso. Estamos só nesse finalzinho aqui, ó. A gente É, se livra da louca. tô tô qua Literalmente. tô quase indo para a última página para ver como termina, para ter Ai, um guria, não sei se vai ter grandes emoções. Espero que sim. Isso eu vamos acho que ver. poderia ter, assim, independente de reviravoltas eu acho que não vai ter muitas, mas Bom, alguma coisa deve estar guardando. sim. Então vamos Talvez aguardar, vá né, Malu? morder a língua, né, dizendo que não vai ter. É, a Vamos gente só aguardar. a gente só tem que continuar e terminar para a gente poder ver o que vai acontecer. E isso a gente faz a semana que vem. Vamos falar aqui de novo. Então tá, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.